Você sabia que alguns filmes que fracassaram nas bilheterias hoje são adorados por milhões? É isso mesmo. Hoje no Cinefluência, você vai conhecer 5 filmes que floparam bonito no lançamento, mas com o tempo viraram verdadeiros ícones cult do cinema. Então já se inscreve, deixa seu gostei e bora nessa! Às vezes o público não tá pronto, ou o marketing erra feio, ou a crítica detona. Mas o tempo é mestre, e alguns desses fracassos acabaram se tornando clássicos amados por fãs ao redor do mundo. E se prepara, porque o último da lista vai te surpreender muito. Clube da Luta. O filme que te ensina que seu sofá da IKEA não vai te salvar da crise existencial. Na época do lançamento, ele foi um verdadeiro soco no estômago do sistema, e também um fracasso comercial. Com um orçamento de cerca de 63 milhões de dólares, arrecadou só 37 milhões nos Estados Unidos. Sim, perdeu feio. A crítica chamou de gratuitamente violento, confuso e perturbador. Mas aí veio o tempo, e o tempo é um belo revisor de opiniões. Com o mercado de DVD, que estava bombando nos anos 2000, o filme foi redescoberto por uma geração inteira, e então, boom, virou cult. Frases como "você não fala sobre o Clube da Luta" viraram um mantra na internet, em camisetas e até em sala de aula. Isso mesmo, o filme que antes era chamado de desnecessário passou a ser analisado em cursos de sociologia e filosofia como uma crítica à masculinidade tóxica e ao vazio do consumismo moderno. Sem contar a dupla Tyler Durden e narrador, que virou símbolo de rebeldia. E ironia das ironias, o filme critica o capitalismo, mas virou produto, com canecas, pôsteres, action figures e tudo que o Tyler Durden odiaria. E sabe o que é mais louco? Hoje em dia tem gente que ainda entende tudo errado, achando que o filme é sobre ser alfa e acordar pra vida na porrada, quando na real é justamente o oposto. Mas enfim, Clube da Luta é a prova viva de que o fracasso de hoje pode ser o clássico cult de amanhã. Basta tempo, um coelho gigante, brincadeira, esse é do próximo filme, e uma pitada de insanidade. Na época do lançamento, Blade Runner era como aquele aluno gênio da turma que ninguém entende até virar milionário como startup. O filme chegou aos cinemas em 1982 com grandes expectativas e saiu pelas portas dos fundos. O público achou lento. A crítica chamou de confuso, existencial demais e até sem alma. Irônico, né, para um filme sobre o que significa ter uma alma. E nas bilheterias, foi esmagado por outro filme de ficção, E.T., o extraterrestre. Enquanto o alienígena fofo fazia as pessoas chorarem, Blade Runner fazia elas bocejarem. Mas o tempo, sempre ele, deu a volta por cima. A estética enorme misturada com neon, a chuva constante, os prédios gigantes, os carros voadores, tudo isso virou padrão visual para a ficção científica moderna. É só assistir Ghost in the Shell, Matrix, Cyberpunk 2077, ou até séries como Black Mirror. Todas beberam da mesma fonte futurista que ninguém entendeu direito nos anos 80. E vamos falar de filosofia? O filme levanta discussões sobre identidade, memória, humanidade e, claro, se você é ou não um replicante. A cena do monólogo final de Rutger Hauer, Tears in the Rain, foi improvisada e virou uma das mais icônicas da história do cinema. E claro, nada é simples com Blade Runner. O filme tem várias versões. Isso mesmo, o original do cinema, o Director's Cut, o Final Cut. Cada um com pequenos ajustes que mudam completamente a interpretação. Porque o Ridley Scott não conseguiu decidir se o Deckard era um humano ou um robô nem depois de 40 anos. Hoje, Blade Runner é cult com C maiúsculo. Virou referência estética, filosófica e cinematográfica. E se você não gostou na primeira vez que viu, tudo bem, o próprio mundo não gostou também. Até perceber que tinha visto o futuro. A pergunta que todo mundo faz quando assiste a Donnie Darko é: eu entendi isso aqui? Ou não? Spoiler, provavelmente não. E tá tudo bem. O filme foi lançado em 2001, poucos dias após os atentados de 11 de setembro. Resultado: ninguém quer saber de avião caindo, literalmente, buracos no tempo ou adolescentes perturbados com coelhos demoníacos. Com uma distribuição limitada, Donnie Darko arrecadou só 500 mil dólares nos Estados Unidos. $500 000. Um fracasso completo. Até o culto começar.
No boca a boca, o filme virou febre entre jovens alternativos, fãs de ficção científica e pessoas que acham que o tempo é uma ilusão e que tem pôster do Einstein no quarto. As sessões de DVD viraram tipo seitas. Todo mundo discutindo viagem no tempo, universos tangentes, buracos de minhoca e, claro, quem ou o que diabos é o Frank, o coelho mais bizarro do cinema desde que alguém colocou uma fantasia de pelúcia e decidiu fazer terrorismo psicológico. Jake Gyllenhaal, praticamente desconhecido na época, virou o queridinho do cinema independente. E o diretor Richard Kelly, bem, ele tentou repetir o sucesso e nunca mais conseguiu, mas isso é outra história. E a trilha sonora? Só clássico indie depressivo, incluindo Mad World, que praticamente virou o hino de quem tá perdido na vida e curtindo a bad com estilo. Hoje, Donnie Darko é estudado, analisado e interpretado como uma mistura de ficção científica, drama psicológico e crítica social disfarçada. Mas no fim das contas, talvez seja só um adolescente tentando encontrar sentido na existência, enquanto o mundo desaba ao redor. Não entendeu? Reassiste. Não entendeu de novo? Bem-vindo ao clube. Hoje em dia, é difícil acreditar que alguém teve coragem de dizer que O Iluminado era ruim, mas em 1980, disseram. E disseram com gosto. Lixo! Lixo! Na época do lançamento, muita gente achou o filme frio, arrastado e sem alma. Críticos reclamaram do ritmo lento, do tom enigmático e até da atuação de Jack Nicholson, que, segundo alguns, já parecia meio maluco desde a primeira cena, o que quebraria a tensão da sua transformação. E o autor do livro, Stephen King, odiou. Falou que a adaptação foi uma traição ao seu romance, criticou a atuação da Shelley Duvall e disse que Kubrick não entendia de terror. Pois é, o cara que fez 2001, Uma Odisseia no Espaço, não entendia de medo. Mas olha só o que aconteceu. Com o tempo, O Iluminado passou de esquisitão a obra-prima do terror psicológico. Hoje é cultuado por cinéfilos, estudantes de cinema e por gente que adora ficar pausando cenas para procurar símbolos, metáforas e teorias da conspiração. Sim, tem até quem ache que o filme é uma confissão do Kubrick sobre ter falsificado a ida à Lua. Sério? Cenas como as gêmeas no corredor, Jack destruindo a porta com um machado ou o labirinto nevado viraram ícones do cinema. E até quem nunca viu o filme reconhece alguma referência. A atuação exagerada do Nicholson hoje é celebrada como uma das melhores performances da história do terror. A fotografia e direção, milimetricamente perfeitas, viraram estudo de caso em escolas de cinema no mundo todo. Sem contar a vibe perturbadora que não precisa de jumpscare barato. Kubrick usa o som, o silêncio e a repetição para deixar você desconfortável. E funciona até hoje. O Iluminado é a prova de que você pode não agradar ninguém no começo e, mesmo assim, entrar para a história. Ou como diria o próprio Jack, Here's Johnny! e aí começa a tremer a parede da cultura pop. Scott Pilgrim chegou nos cinemas como uma mistura ousada de videogame, HQ, anime e comédia romântica. E o público respondeu com um sonoro "Hã?". O filme foi um fracasso nas bilheterias, arrecadando pouco mais de 47 milhões de dólares, com um orçamento de 85 milhões. Um prejuízo digno de final de fase com Game Over piscando na tela. O motivo? Era esquisito demais, infantil, rápido demais, cheio de referências que só nerd entende. Ou seja, exatamente o motivo pelo qual ele virou cult. Com o passar dos anos, Scott Pilgrim contra o Mundo foi abraçado por fãs de cultura pop, HQs e games. A direção estilizada e frenética do Edgar Wright, o mesmo de Todo Mundo Quase Morto e Em Ritmo de Fuga, os efeitos visuais de quadrinhos, os sons de videogame retrô e a trilha sonora indie perfeita fizeram o filme virar símbolo de uma geração. Ah, e olha o elenco. Michael Cera sendo o mais Michael Cera possível. Chris Evans como um ex-namorado babaca bombado. Brie Larson cantando em uma das cenas mais estilosas do filme. É tipo um Vingadores da esquisitice antes de todo mundo ser famoso. O filme também inovou na linguagem, com cortes rápidos, diálogos sarcásticos e uma estética que parecia uma partida de Street Fighter misturada com Guitar Hero. Tudo isso em uma história sobre
Um cara tentando derrotar os 7 ex-namorados malignos da garota que ele gosta. Sim, é maluco. Sim, é genial. Resultado? Virou cult nerd total, com produtos, análises, eventos temáticos e em 2023 ganhou uma série animada na Netflix com o elenco original dublando os personagens. Ou seja, Scott perdeu no cinema, mas venceu na vida real, bem no estilo gamer raiz. Subestimado ontem, adorado hoje. Como todo bom filme cult deve ser. Prova de que nem sempre o sucesso imediato define o valor de um filme, né? Me diz aí nos comentários, qual desses você já viu? E tem algum outro fracasso que merecia estar nessa lista? Curtiu o vídeo? Então deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no Cinefluência. Aqui a gente fala de cinema, séries, nostalgia e cultura pop em uma só frequência. Valeu e até o próximo vídeo.